No coração de uma pequena cidade rural do interior do Brasil, situada às margens da vasta floresta amazônica, uma presença sombria pairava sobre a vida dos moradores havia anos. Gregório, mais conhecido como Greg, era um ladrão temido por todos. Ele governava através do medo e da violência, tomando o que quisesse sem que ninguém ousasse confrontá-lo. Seu nome era sussurrado entre as ruas de terra, sempre com receio de atrair sua atenção. Os comerciantes trancavam suas portas mais cedo, e os moradores ensinavam seus filhos a não olhar Greg nos olhos caso o cruzassem pelo caminho. Mas até mesmo os mais temidos cometem erros, e Greg não era exceção. Numa noite fresca de outono, quando o sol se punha e as sombras da floresta se alongavam, ele tomou uma decisão que mudaria para sempre o destino da cidade. Seu alvo era Dona Elisa, uma viúva bondosa conhecida por sua generosidade. Ela morava sozinha em um sítio simples, onde cultivava ervas medicinais e produzia artesanatos para vender na feira da cidade. Sua casa ficava afastada, cercada por árvores centenárias, e o aroma das ervas secando ao sol sempre pairava no ar. Sempre ajudava quem precisasse, compartilhando os frutos de seu trabalho com os mais pobres, oferecendo chá para viajantes cansados e escutando as histórias de quem precisava desabafar. Greg, sempre em busca de alvos fáceis e recompensas rápidas, enxergou em Dona Elisa uma presa desprotegida. Com um sorriso frio e calculista, decidiu que aquela noite seria a ideal para agir. Movido por sua ganância insaciável, Greg invadiu a casa de Elisa no meio da noite. Movendo-se com agilidade, seus olhos percorriam cada canto em busca de algo valioso. Os móveis rústicos de madeira escura estavam repletos de pequenos objetos artesanais, mas ele buscava algo mais valioso. Vasculhou gavetas, revirou baús, até que encontrou uma pequena caixa de madeira entalhada com detalhes em ouro. Ele a pegou rapidamente, sem se importar com os pequenos ruídos que fazia. No entanto, um ruído inesperado interrompeu sua busca. Dona Elisa acordou com um sobressalto ao sentir uma presença estranha em sua casa. Seus olhos, acostumados à escuridão, demoraram a reconhecer a silhueta encapuzada que mexia em seus pertences. Seu coração disparou. Num ato impulsivo, ela gritou. Aquele único som rompeu o silêncio da noite e fez Greg agir sem pensar. Num reflexo instintivo, ele a empurrou com brutalidade. Dona Elisa caiu ao chão, sentindo a dor se espalhar pelo corpo. Greg segurou a caixa e fugiu para dentro da mata sem olhar para trás. Ele não sabia, mas aquela ação colocaria fim ao seu reinado de terror. A cidade acordou com a notícia do assalto. O choque e a indignação tomaram conta dos moradores, que decidiram que era hora de dar um basta ao reinado de terror de Greg. Pela primeira vez em anos, a população não sentiu apenas medo, mas raiva. Entre os mais revoltados estava João, o respeitado guarda florestal da região. Um homem de poucas palavras, mas de atitudes firmes. João conhecia a floresta como a palma da sua mão e tinha um laço especial com os animais que ali viviam. Desde pequeno, aprenderá com seu pai a respeitar a natureza e seus habitantes, absorvendo ensinamentos passados de geração em geração. Seu trabalho era proteger não apenas a floresta, mas também aqueles que dependiam dela para viver. Mas entre todos os seres da floresta, havia um com quem João tinha uma conexão especial, um urso de óculos chamado Tupi. Diferente dos outros de sua espécie, Tupi possuía uma inteligência aguçada e uma lealdade inquebrantável para com João. Durante anos, eles haviam criado um vínculo baseado na confiança mútua. João o havia encontrado ainda filhote, órfão após um incêndio florestal causado por garimpeiros ilegais. Desde então, os dois se tornaram inseparáveis, comunicando-se de forma quase intuitiva. Ao ouvir sobre o que aconteceu com Dona Elisa, João soube que não poderia ficar parado. Ele conhecia Greg e sabia que, mais cedo ou mais tarde, o ladrão buscaria refúgio na mata. Se havia um momento para agir, era agora. Partindo ao amanhecer, João pegou sua mochila, um facão afiado e partiu floresta adentro. Ele conhecia cada trilha oculta, cada som da natureza e cada sinal deixado pelos habitantes da floresta. Sabia que Greg estava em desvantagem, pois, ao contrário do ladrão,
João entendia o ambiente à sua volta. Ele apenas precisava de paciência. Tupi, como se tivesse pressentido a missão, apareceu entre as árvores, seus olhos atentos aos movimentos do amigo. Sem dizer uma palavra, João sorriu e seguiu adiante. Eles estavam prontos para a caçada. Enquanto isso, Greg corria desesperado pelo interior da floresta. Suas pernas ardiam, e a exaustão começava a cobrar seu preço. O peso de seus crimes parecia mais forte do que nunca. Ele sentia que algo estava errado, que havia cometido um erro maior do que imaginava. A floresta, que antes lhe parecia apenas um refúgio, agora se tornava uma armadilha. Cada estalo de galho, cada ruído noturno parecia persegui-lo. O vento uivava como sussurros de condenação. A noite caiu, e Greg, exausto, se escondeu sob um barranco, segurando firmemente a pequena caixa roubada. Pela primeira vez em sua vida, sentiu algo que não conhecia bem: medo. Não o medo de ser preso, mas o medo da floresta ao seu redor. O vento assobiava entre as árvores, os sons dos animais noturnos ecoavam como se a mata estivesse viva. E, acima de tudo, ele sentia que algo o observava. Na alvorada, Greg acordou sobressaltado ao ouvir um ruído próximo. Seu coração acelerou quando percebeu que não estava mais sozinho. Ele se ergueu rapidamente, seus olhos varrendo a floresta em busca do perigo invisível. Antes que pudesse reagir, viu João emergir entre as sombras da mata, acompanhado de Tupi. O urso fitava Greg com intensidade, seus olhos negros como duas sentenças de julgamento. Greg tentou recuar, mas seus pés estavam pesados. O medo o congelou. João não precisou dizer nada. Seu olhar transmitia uma mensagem clara. Era hora de Greg enfrentar as consequências de seus atos. Sem alternativa, Greg largou a caixa e ergueu as mãos em rendição. A adrenalina o impedia de perceber que seu corpo tremia. Ele sentia que a floresta inteira o condenava. Enquanto João o levava de volta para a cidade, Tupi caminhava ao lado, como um guardião silencioso. Greg sabia que sua fuga havia terminado. De volta à cidade, a população recebeu a notícia com alívio. Greg foi entregue à justiça, e Dona Elisa recuperou seus pertences. Mas, acima de tudo, algo mudou na comunidade. Um novo sentimento de união e coragem nasceu entre os moradores. Inspirados pelo exemplo de João e pelo espírito protetor de Tupi, a cidade decidiu que não deixaria mais o medo governá-los. Criaram um comitê de segurança comunitária e passaram a cuidar uns dos outros. Dona Elisa, agora mais forte do que nunca, abriu sua casa para jovens necessitados, ensinando-lhes o valor do trabalho e da solidariedade. A cidade prosperou, tornando-se um símbolo de resistência e esperança. João continuou protegendo a floresta e ensinando as crianças sobre a importância da natureza. E Tupi, o urso que ajudou a mudar a história da cidade, tornou-se uma lenda viva, lembrado em canções e histórias contadas ao redor da fogueira. Os anos passaram e a cidade permaneceu próspera, sempre lembrando do dia em que se uniram para derrotar o medo e restaurar a esperança. Mas, como toda a sociedade, ainda enfrentavam desafios. A justiça puniu Greg, condenando-o a anos de prisão. No entanto, sua ausência não significava que os problemas da cidade haviam acabado. O medo foi substituído por uma nova responsabilidade: manter a segurança e a união conquistadas com tanto esforço. Dona Elisa tornou-se um símbolo de resiliência e generosidade. Sua casa, que antes servia apenas de refúgio para viajantes cansados, transformou-se em um centro comunitário. Jovens que antes vagavam sem rumo pela cidade encontraram ali um espaço de aprendizado e acolhimento. Dona Elisa passou a ensinar sobre ervas medicinais, contando histórias de antigos curandeiros indígenas que usavam os segredos da floresta para curar e aliviar dores. Aos poucos, a cidade começou a reviver tradições esquecidas. As mulheres mais velhas transmitiam seus conhecimentos sobre tecelagem e artesanato para os mais novos, enquanto os homens organizavam grupos de patrulha voluntária para manter a cidade protegida. Ninguém mais queria ver outro Greg surgir. Não era apenas sobre segurança, mas sobre cuidar uns dos outros. João,
Com seu conhecimento profundo da floresta, passou a organizar expedições educacionais. Crianças e adolescentes aprendiam sobre os animais locais, a importância da preservação e como respeitar a natureza. O vínculo entre os moradores e a mata se fortalecia, criando um novo tipo de relação. Uma cidade que via a floresta não como um perigo, mas como uma aliada. Os anos se passaram, e um dia, uma notícia inesperada circulou entre os moradores. Greg estava prestes a ser solto. O alvoroço foi imediato. Alguns temiam que ele voltasse a aterrorizar a cidade, enquanto outros acreditavam que o tempo na prisão poderia tê-lo mudado. Dona Elisa, sábia e paciente, não demonstrou preocupação. Em vez disso, preparou-se para o inevitável encontro. Todos merecem uma segunda chance, disse a um grupo de moradores ansiosos. Mas ela também sabia que não bastava apenas esperar que ele tivesse mudado. A comunidade precisava estar unida. O dia da chegada de Greg foi tenso. As ruas estavam silenciosas, os olhares desconfiados. Quando ele apareceu, as rugas de preocupação marcavam seu rosto. Não era mais o mesmo homem arrogante que fugia floresta adentro. Seu olhar estava baixo, e seus passos hesitantes. Ele sabia que não era bem-vindo. João, que acompanhava a movimentação de longe, decidiu dar um passo à frente. Caminhou até Greg e parou diante dele. Tupi, que ainda vivia nas redondezas, observava à distância. Greg sentiu o peso do olhar de João e dos moradores que agora formavam uma pequena multidão silenciosa. Por que voltou? Perguntou João, sua voz firme, mas sem agressividade. Greg respirou fundo. Porque não tenho mais para onde ir. Sua voz estava rouca, sem a antiga arrogância. Um longo silêncio se seguiu. Todos aguardavam o próximo passo. Então, inesperadamente, Dona Elisa surgiu entre a multidão. Caminhou até Greg, ergueu a cabeça e o encarou. Seu olhar não era de ódio, mas de avaliação. Então, que bom que está aqui, disse ela calmamente. Mas se vai ficar, terá que se provar para essa cidade. Greg assentiu. Ele sabia que não teria um caminho fácil. Nos meses seguintes, Greg manteve-se recluso, vivendo nos arredores da cidade. Alguns moradores se recusavam a falar com ele, enquanto outros observavam com curiosidade. Ele tentou encontrar trabalho, mas ninguém confiava nele o suficiente para lhe dar uma chance. A ironia era clara. O medo que ele causava antes agora era o medo que ele sentia diariamente. Foi então que João tomou uma decisão inesperada. Certa manhã, bateu na porta da cabana improvisada de Greg na beira da floresta. Quer trabalhar? Perguntou João, cruzando os braços. Greg olhou surpreso. Você confia em mim? Não, respondeu João com sinceridade. Mas quero ver se é possível. Greg aceitou. No início, trabalhava em silêncio, ajudando João nas patrulhas da floresta. Ele observava como o guarda florestal interagia com a natureza, protegendo-a e educando os moradores. Aos poucos, algo dentro dele começou a mudar. Mas a prova final veio numa noite de tempestade. Uma forte chuva caiu sobre a cidade, trazendo ventos perigosos. Com as rajadas intensas, um pequeno grupo de crianças ficou preso em uma trilha na floresta enquanto coletava frutos. O alarme foi soado, e João rapidamente organizou uma busca. Para a surpresa de todos, Greg foi o primeiro a se voluntariar. Enquanto os raios cortavam o céu e a lama dificultava a caminhada, Greg guiou a equipe por um caminho que só alguém com anos de fuga pela floresta conheceria. Ele usou sua antiga esperteza de ladrão para encontrar atalhos, calcular o tempo e prever onde as crianças poderiam ter se abrigado. E encontrou. Encharcadas, assustadas, mas ilesas. Quando regressaram à cidade, Greg não esperava nada. Mas, na praça central, os moradores já o esperavam. Ninguém aplaudiu ou correu para abraçá-lo, mas pela primeira vez, os olhares que o julgavam passaram a carregar algo diferente: respeito. Nos meses seguintes, Greg foi gradualmente aceito. Ele nunca se tornou um herói, nem queria ser um. Mas encontrou um propósito, ajudando João e ensinando os mais jovens a respeitar a floresta. Ironicamente,
a mesma floresta que ele antes usava para escapar. Dona Elisa nunca lhe dirigiu palavras de gratidão, mas um dia, silenciosamente, deixou um pequeno relicário em sua porta. O mesmo que ele havia roubado anos antes, restaurado com um novo cordão. A cidade seguiu em frente, fortalecida. Greg nunca pediu perdão em palavras, mas mostrou através de ações que era possível mudar. E, assim, a lenda de João, Tupi e Greg se tornou mais um capítulo das histórias contadas ao redor da fogueira. Greg agora trabalhava lado a lado com João, observando como ele interagia com a floresta e os moradores. Ele nunca havia parado para enxergar a natureza daquela forma. Antes, a floresta era apenas um refúgio, um lugar para se esconder, mas agora ele via sua riqueza, seu equilíbrio. Com o tempo, começou a aprender sobre as plantas, os ciclos dos animais, os sinais que a terra dava antes de uma tempestade. Ele era um aprendiz silencioso, absorvendo tudo o que João ensinava sem fazer perguntas. Os moradores ainda eram relutantes em aceitá-lo. Muitos evitavam falar com ele, outros lançavam olhares desconfiados quando ele passava. Mas Greg não se importava. Ele sabia que levaria tempo. A cada dia, ele se esforçava para provar que não era mais o homem que havia aterrorizado a cidade. Mesmo assim, ainda havia noites em que ele se sentava sozinho à margem da floresta, ouvindo os sons dos grilos e refletindo sobre suas escolhas. Foi em uma dessas noites que Tupi se aproximou dele. O urso o observou de longe, seus olhos brilhando à luz da lua. Greg manteve a calma, lembrando-se das palavras de João sobre nunca demonstrar medo. Lentamente, o urso avançou até parar a poucos metros dele. Greg não se moveu, apenas respirou fundo. Tupi o encarou por mais alguns segundos antes de virar e desaparecer na escuridão da floresta. Greg sentiu um arrepio percorrer seu corpo. João costumava dizer que Tupi sentia a energia das pessoas. Se ele se aproximou, significava que Greg estava no caminho certo. Na manhã seguinte, João percebeu algo diferente no olhar de Greg. Havia uma serenidade que antes não existia. Ele não perguntou nada, mas soube que algo havia mudado. A confiança entre eles se fortaleceu. Greg começou a ter mais responsabilidades, ajudando João a patrulhar as trilhas, consertar cercas e orientar viajantes que passavam pela região. Mas nem todos estavam dispostos a esquecer o passado. Em uma tarde chuvosa, um grupo de homens se reuniu na praça da cidade, discutindo a presença de Greg. Eles achavam que era um risco mantê-lo por perto, que ele poderia voltar a roubar ou pior. João ficou sabendo da conversa e decidiu intervir. Foi até o grupo e falou com firmeza: se queremos que as pessoas mudem, temos que dar a elas essa chance. Se Greg errar novamente, eu mesmo cuidarei disso. Os homens não estavam convencidos, mas não ousaram desafiar João. O que eles não sabiam era que Greg havia escutado tudo. Ele poderia ter sentido raiva ou vergonha, mas em vez disso, decidiu provar a todos que realmente havia mudado. Nos dias seguintes, trabalhou ainda mais. Ajudou na construção de um novo galpão comunitário, consertou casas danificadas pela chuva e começou a ensinar os mais jovens sobre os caminhos da floresta. Ele contava histórias sobre como sobreviveu fugindo entre as árvores, mas agora usava esse conhecimento para o bem, ensinando as crianças a respeitar a natureza. Foi então que um novo desafio surgiu. Uma noite, um incêndio começou na borda da floresta. O fogo se espalhava rapidamente, e a cidade entrou em pânico. João imediatamente organizou um grupo para tentar conter as chamas antes que atingissem as casas. Greg foi um dos primeiros a se voluntariar. Eles correram até a mata com baldes de água e enxadas, tentando controlar o fogo. O calor era intenso, e a fumaça tornava difícil respirar. Greg se lembrou das vezes em que fugiu por aquele território. Conhecia atalhos que poderiam ajudar a conter as chamas. Com um olhar rápido para João, ele se adiantou e liderou um grupo por um caminho alternativo. João confiou nele. Sem hesitar, seguiu Greg pela trilha desconhecida. Chegaram a um riacho e, dali, criaram uma barreira para impedir que o fogo avançasse. Após horas de esforço, o incêndio foi controlado. A cidade foi salva.
Quando voltaram, exaustos e cobertos de fuligem, os moradores os receberam com aplausos. Pela primeira vez, Greg sentiu que fazia parte daquela comunidade. Ele não precisava mais provar nada. Nos meses seguintes, as coisas começaram a mudar de forma definitiva. Greg já não era visto como uma ameaça. Ele passou a ser convidado para as reuniões da cidade, a participar das celebrações. João sabia que essa mudança não aconteceria do dia para a noite, mas via nos olhos dos moradores que eles haviam aceitado Greg. Dona Elisa, que antes falava pouco com ele, um dia apareceu em sua porta. Trazia consigo um embrulho pequeno. Sem dizer nada, entregou a Greg e esperou que ele abrisse. Dentro, estava um novo escapulário, igual ao que ele havia roubado anos antes. Greg olhou para ela, surpreso. Ela sorriu levemente e disse: "Não podemos mudar o passado, mas podemos escolher quem seremos no futuro." Ele não soube o que dizer. Apenas segurou o escapulário e assentiu. Os anos passaram, e a história de Greg se tornou uma lenda na cidade. Alguns ainda se lembravam de quando ele era um ladrão, mas a maioria se lembrava do homem que ajudou a salvar a floresta e a comunidade. João continuou seu trabalho protegendo a mata, e Greg se tornou seu braço direito. Tupi ainda vagava pelas redondezas, como um guardião silencioso. Alguns moradores diziam que o urso era um espírito protetor da cidade, uma lenda viva que testemunhou a transformação de um homem. Greg nunca esqueceu de onde veio, mas agora sabia para onde estava indo. E isso era tudo o que importava. Com o passar dos anos, Greg se tornou um membro indispensável da comunidade. Ele não apenas ajudava João na preservação da floresta, mas também se envolvia em projetos para melhorar a cidade. Muitas das casas que antes estavam em ruínas foram reconstruídas com sua ajuda. Ele também passou a trabalhar com os jovens que, assim como ele no passado, estavam à margem da sociedade e não sabiam qual caminho seguir. Greg os ensinava a trabalhar com madeira, a cultivar hortas comunitárias e até a entender os sinais da natureza, algo que ele havia aprendido na marrã enquanto fugia anos atrás. Apesar disso, ele sabia que nunca poderia apagar completamente os erros do passado. Algumas pessoas ainda o olhavam com desconfiança, e ele entendia isso. Não pedia que esquecessem o que ele fez, apenas queria continuar provando que poderia ser alguém melhor. Foi Dona Elisa quem, certa tarde, lhe deu as palavras que ele precisava ouvir. Enquanto cuidava de suas ervas no quintal, Greg se aproximou para ajudá-la, e depois de um longo silêncio, ela disse: "O tempo não apaga o que foi feito, Greg, mas o que você faz agora tem mais peso do que o que fez antes." Essas palavras o acompanharam nos anos seguintes. Ele não buscava redenção, mas vivia de forma a merecer a confiança que alguns haviam lhe dado. Ele sabia que, apesar de tudo, estava no lugar certo. João também envelhecia, e com o tempo começou a delegar algumas de suas responsabilidades a Greg. Ele confiava nele como confiava na floresta. "Um dia, esse lugar será seu para proteger", disse-lhe certa vez, enquanto observavam o pôr do sol sobre as árvores. Greg apenas assentiu, sentindo o peso daquela afirmação. Tupi, o velho urso que havia sido um símbolo daquela transformação, passou a ser visto cada vez menos. Acreditava-se que ele havia se recolhido às profundezas da floresta, vivendo seus últimos anos em paz. Mas Greg sabia que ele ainda estava por perto. Havia noites em que sentia sua presença, como uma sombra protetora nas margens da cidade. O tempo continuou avançando. João, já idoso, decidiu que era hora de se aposentar. Ele reuniu a comunidade em um grande encontro na praça central e anunciou que Greg assumiria a função de guardião da floresta. Houve um silêncio breve, seguido de murmúrios. Alguns ainda se lembravam de Greg como o ladrão do passado, mas a maioria o conhecia como o homem que salvou vidas, protegeu a cidade e dedicou sua vida àquela terra. E então, uma por uma, as pessoas começaram a bater palmas. Primeiro baixas, depois mais fortes, até que toda a praça estava tomada pelo som da aceitação. Greg ficou parado, sem saber como reagir. João sorriu e lhe deu um tapinha no ombro. "Você merece." Daquele dia em diante,
Greg se tornou oficialmente o novo guardião da floresta. Ele patrulhava as trilhas, ensinava os mais jovens e continuava a proteger a cidade, não mais como um ladrão fugindo, mas como alguém que havia encontrado seu propósito. O tempo passou, e um dia, Greg recebeu uma visita inesperada. Era uma criança, segurando uma pequena escultura de madeira que ele havia feito anos atrás. "Você pode me ensinar a fazer uma dessas?" perguntou o garoto. Greg sorriu e fez um gesto para que ele se sentasse. Naquela noite, enquanto trabalhava com o menino, Greg olhou para a floresta. Ele sabia que sua história um dia se tornaria uma lenda, assim como a de João e Tupi. Mas, mais do que isso, sabia que tinha feito a coisa certa. A cidade prosperou, a floresta permaneceu protegida, e Greg, que um dia havia sido o homem mais temido daquele lugar, se tornou o símbolo de que qualquer pessoa pode mudar, desde que tenha a chance certa. Greg acordava antes do sol nascer. A rotina da floresta já não era mais uma obrigação, mas parte de quem ele havia se tornado. Ele preparava um café forte e saía para patrulhar as trilhas antes que os primeiros raios de luz iluminassem a copa das árvores. João sempre dizia que a floresta falava com aqueles que sabiam ouvir, e Greg aprendeu a escutar. Ele notava pegadas frescas no solo úmido, rastros de caça de onças, buracos cavados por tatus e galhos quebrados por antas. Aprendeu a ler o vento, a prever chuvas apenas pelo cheiro da terra e a entender os sinais sutis que indicavam que algo estava errado. Foi durante uma dessas patrulhas que ele encontrou rastros que não pertenciam a nenhum animal da floresta. Pegadas profundas, de botas pesadas, marcavam o chão perto do riacho. Seu coração acelerou. Não eram pegadas de caçadores comuns, pois o caminho seguido levava a uma área restrita da reserva natural. Greg seguiu os rastros silenciosamente, seus olhos treinados examinando cada detalhe. Alguns metros adiante, ele viu uma clareira, onde 3 homens estavam desmontando equipamentos. Eles carregavam rifles e mochilas cheias de armadilhas. Greg recuou sem ser notado e correu de volta para a cidade. Precisava avisar João e reunir ajuda. Ao chegar, foi direto até a casa do velho guarda florestal. João, já com o rosto marcado pelo tempo, ouviu atentamente enquanto Greg descrevia o que havia visto. "Isso não é bom", disse João, coçando a barba. "Esses homens não estão aqui por acaso. Estão planejando algo maior." Greg concordou. Ele já ouvirá histórias sobre caçadores ilegais que invadiam a floresta para capturar animais exóticos e derrubar árvores para o comércio clandestino de madeira. Se não agissem rápido, poderiam perder parte da floresta para o crime organizado. Reuniram um grupo de voluntários na cidade e, ao cair da noite, partiram para a floresta. O plano era cercar os invasores e impedir que escapassem. Moviam-se em silêncio, apenas com tochas e lanternas baixas para não alertá-los. Greg sentia a adrenalina correr em suas veias. Não era apenas uma missão para proteger a floresta. Era um teste final para provar que realmente pertencia àquela terra. Quando chegaram ao local, os caçadores estavam desprevenidos. Ao verem o grupo de moradores se aproximando, tentaram fugir, mas Greg foi mais rápido. Ele saltou sobre um deles e o derrubou no chão, imobilizando-o com um golpe preciso. João e os outros fizeram o mesmo com os outros 2. A polícia foi chamada e, naquela mesma noite, os caçadores foram levados sob custódia. A cidade comemorou o feito, e pela primeira vez, Greg sentiu que não era mais um estranho ali. Ele havia ajudado a salvar a floresta que antes usava como esconderijo. Nos dias seguintes, Greg passou a patrulhar a área com mais frequência. Sabia que onde há um grupo de invasores, há outros esperando o momento certo para voltar. Ele reforçou os limites da reserva, ajudou a instalar placas de aviso e criou rotas seguras para que viajantes e moradores pudessem passar sem prejudicar o ambiente. Foi então que um dia ele encontrou rastros de tupi. O velho urso não era visto havia meses, mas ali estavam suas pegadas, frescas. Greg seguiu o rastro até uma clareira isolada e o viu. Tupi estava deitado, respirando com dificuldade. Ele se ajoelhou ao lado do animal, sentindo um aperto no peito. João chegou logo depois, examinando o urso com um olhar experiente.
Ele está velho, Greg. O ciclo da natureza está se cumprindo. Greg sabia que nada podia ser feito, mas ficou ali com o urso até o último suspiro. Quando Tupi partiu, a cidade realizou uma cerimônia simbólica para honrar o guardião silencioso da floresta. Greg esculpiu uma estátua de madeira em sua homenagem, que foi colocada na entrada da cidade. A morte de Tupi fez Greg refletir sobre seu próprio ciclo. Ele não era mais o ladrão fugindo de seu passado. Agora, ele era parte da história daquela cidade. O tempo passou, e João começou a desacelerar. Seu corpo já não tinha a mesma força de antes, e ele decidiu que era hora de passar a responsabilidade para Greg. Você já faz esse trabalho há anos, só falta torná-lo oficial, disse ele com um sorriso cansado. A nomeação de Greg como novo guardião da floresta foi um evento marcante. Muitos moradores que antes desconfiavam dele agora reconheciam seu valor. Ele recebeu a honra com humildade, prometendo continuar protegendo a floresta e ensinando as futuras gerações. Certo dia, uma criança apareceu em sua casa segurando uma pequena escultura de madeira que ele havia feito anos antes. Você pode me ensinar a fazer uma dessas? Perguntou o garoto. Greg sorriu. Claro. Mas primeiro, precisamos encontrar a madeira certa. Vamos para a floresta? O menino assentiu animado, e Greg o levou para uma trilha, explicando sobre cada árvore e a importância de respeitar a natureza. Ao olhar para trás, ele percebeu como tudo havia mudado. Ele não era mais um fugitivo. Não era mais um estranho na cidade. Ele era parte daquele lugar. A cidade prosperou, a floresta permaneceu protegida, e Greg, que um dia havia sido o homem mais temido daquele lugar, se tornou o símbolo de que qualquer pessoa pode mudar, desde que tenha a chance certa. E assim, o ciclo continuava. Fim.